identifica com isso? Eu estou tão cansada que parece que nunca vou sair do lugar. Às vezes eu só quero desistir. Parece que não vale a pena. A procrastinação é meu maior inimigo. Começo algo, mas não consigo terminar. Sinto que eu estou presa numa rotina exaustiva sem ver resultados significativos. Cada vez que eu tento, parece que algo dá errado e estou cansada de falhar. Quem se identifica? Hoje, eu não quero que a nossa conversa só te motive, tá? Ela vai te motivar. Mas sem discurso clichê. Vamos tentar ir mais fundo. Vamos juntas aqui nesse nosso bate-papo entender as razões por trás dessa procrastinação, tá? A procrastinação não é só a falta de vontade. Muitas vezes é a falta de um caminho claro mesmo. Na verdade, a procrastinação não é a causa. Ela é o efeito, ela é o sintoma. Tem algo causando isso. Quando eu entendi isso, fez total diferença e faz total diferença para a gente conseguir fazer o que precisa ser feito. Eu sou uma pessoa, eu diminuí bastante, mas eu me considero ainda uma pessoa que procrastina, mas eu sou disciplinada. E entender que a procrastinação é um efeito, né? Não é a causa, me ajudou muito a não deixar para lá, não deixar para depois. Eu sempre fui a pessoa de deixar para depois. Quem nunca já fez isso? A modelagem tá lá para ser feita. Ai, depois eu pego aquela modelagem. E deixava aquela modelagem lá para fazer. Passava um dia, passava 2 dias. Você sabe que você tem que fazer aquela modelagem. E que se você deixar para depois, vai dar ruim, você vai ter que fazer tudo corrida. Mas, sabe, quando você sabe o que tem que fazer, mas não faz? Eu procrastinava muito passar o preço. O cliente pedia orçamento. Como eu procrastinava passar o preço? Sabe, o simples ato de passar o preço para cliente. Deixava para depois. Ah, depois criava na cabeça, depois eu faço. Ah, e o casamento da cliente é só ano que vem, depois eu mando para ela não está com urgência. Se a gente não presta atenção, a gente começa a fazer isso em tudo. E aí, tudo vira uma bola de neve. Tudo é muito cansativo. Tudo é difícil demais. Ou a gente vai deixando para depois, e depois tem que fazer um monte de coisa ao mesmo tempo. Eu tava numa fase que eu tava muito assim. Principalmente com a modelagem, tá? E também com o preço. Falando do universo do ateliê. Mas a modelagem, ela travava demais. E quando eu comecei a ver que eu tava... Nossa, eu procrastinava marcar uma prova. Eu tava evitando de fazer isso acontecer, evitando de ter que modelar, evitando de fazer uma prova com a cliente. Isso só a gente sabe o quanto traz pra gente internamente um desgaste, né? De se sentir impotente, de se sentir eu não consigo, de sentir que não é capaz. E para mim foi muito decisivo, primeiro decidir entender que sou eu que tinha que mudar. É porque a gente também deixa para depois o fato de mudar isso. E depois que eu entendi que não tinha para onde correr, que era eu que tinha o que fazer. Porque até quando a gente está procrastinando, a gente sempre coloca na nossa cabeça, nem tenho o que fazer, é assim mesmo. E depois que eu parei para pensar que não é possível que as coisas sejam assim e tem algo para fazer, eu fui atrás de aprender e de estudar um pouco mais de forma prática. Inclusive, eu trouxe até 2 livros. Para quem gosta de ler, quem gosta de ler aqui? Eu vou começar a indicar os livros que eu leio, hein? Tem uns assuntos bem bacanas. Tem um livro, esse aqui, Poder da Ação, que me ajudou muito com essa questão de procrastinar. E a única coisa. Tem também o poder do hábito, tá? Eu vou trazer um pouco do que eu estudei que me ajudou aqui. De entender, primeiro, essa questão. Procrastinação é um sintoma. Algo está causando. Então, assim, depois que eu entendi que
Bom, se procrastinar é o sintoma, não a causa. E tem algo que está, tem algo causando eu procrastinar, comecei a pensar, ó, a gente tomando a rédea da situação. O que está causando eu evitar pegar naquela modelagem? O que está causando eu demorar a passar o preço? E aí, o que que eu fiz? Bom, vamos analisar. Estou procrastinando a modelagem? O que está causando eu procrastinar a modelagem? Eu estou procrastinando em passar o preço? O que está causando procrastinar o preço? Parar e analisar, assim, mudou tudo para mim. Na parte da modelagem, comecei a ver que a modelagem eu tinha medo de falhar. E como a modelagem para mim naquela época dava muito trabalho, travava demais, eu ficava assim, vou evitar gastar essa energia. Vou evitar passar por o fato de eu fazer a modelagem precisar de muitos ajustes, prova atrás de prova. Sabe, um trauma que a gente vai ficando assim, eu não quero passar por isso. Então, eu tinha medo de falhar, porque a maneira que eu fazia a modelagem sempre me fazia falhar, sempre me fazia me sentir, é a pior profissional do mundo, não consigo fazer um modelo decote V, que precisa de um monte de ajuste. E aí eu tenho que passar pela prova lá com a cliente, fazendo sob medida, e ter que, né, passar por todo esse trauma, porque estava sempre travando. E aí, é claro que eu vou querer procrastinar. Gente, é claro que a minha mente, é claro que a sua cabeça vai querer falar assim: vamos evitar esse desgaste, vamos deixar para depois. Vai que ilumina as ideias e depois eu consigo fazer. Só que aí, na verdade, é que o depois você tem que fazer tantas coisas ao mesmo tempo que fica pior. Porque a gente não consegue nem ter clareza do que fazer.